Olá, tudo bem? Hoje estamos com Evelyn Onuma, diretora executiva de retail do grupo JHSF Retail. Tudo bom, Evelyn? Como que você está? Ótima, bem, obrigada. E você? Tudo fantástico. Um prazer ter você hoje aqui em nossas entrevistas. Evelyn, eu já te Eu conheço, também, muito contente. que bom, eu já te conheço há um tempo e eu te conheci como CFO da Dolce Gabbana. Mas por que você não conta um pouco da tua trajetória para para nossa audiência, que acho que é extremadamente interessante? Bom, vamos lá. Hoje eu estou com 43 anos, né? Eu comecei minha carreira estagiando Parece. no Banco Citibank em 98, 1998. Então, eu fazia já a faculdade de contabilidade. E como estudava à noite, tinha que pagar a faculdade, ajudar a família, essas coisas, foi bom, tem que fazer um estágio, né? Eu tive a sorte de poder ingressar aí numa instituição financeira super renomeada, Citibank naquela época no Brasil, eles tinham uma estratégia muito forte, e eu fui para a área de crédito e cobrança. A parte de atendimento, cobrança, já nessa parte, assim, já de um pouquinho financeiro, vamos dizer assim, né? Então, eu fiquei lá 2 anos, e dentro desse estágio eu tinha a possibilidade de tentar entrar como trainee do Citibank. Naquela época, esses trabalhos de trainee nos grandes bancos, Bank Boston, Itaú, Citibank eram super valorizados, porque você entrava num projeto e você rodava todas as áreas de negócios do banco, para depois você já entrar como se fosse um mini supervisor de alguma área, porque normalmente existia uma exigência de língua, de skills muito grande, então eu tinha essa possibilidade, ou como eu estudava contabilidade, já ir para uma das Big Four, Big Five na época, de auditoria e contabilidade, né? Eu lembro que eu fiquei muito na dúvida, resolvi aplicar para os dois, eu falei, e eu joguei para Deus, assim, eu falei assim, o que eu passar é onde eu tenho que começar a dedicar minha carreira. Fiquei na final de trainee do Citibank, mas eu passei como trainee na Arthur Andersen, que na época era uma das Big Four mais forte no mercado. Entrei, todo mundo falava que quem quer seguir uma carreira sólida de finanças, contabilidade e até de altos executivos, teria que ter nos seus currículos uma das Big Fives, porque eles têm um sistema de treinamento, aprendizado e desenvolvimento de carreira muito sólido, né? Então, eu entrei na Arthur Andersen, na parte de outsourcing, que foi muito positivo, e por conta do meu inglês, eu sempre acabei pegando clientes voltados a serviços, que num certo momento me deixava um pouco frustrada. Fiquei lá na Andersen, que depois teve o merge da Deloitte, então eram duas Big Fives que eu tinha no meu currículo, eu fiquei por 4 anos lá, né? E passei sempre por distintas áreas, finanças, contabilidade e reporting package, que a gente fala que são relatórios gerenciais para os clientes, mas sempre com clientes na área de serviços por conta do inglês. Então, isso é muito importante, que na época eu ficava um pouco frustrada por conta de que não era as indústrias e nem eram empresas comerciais, né, onde a carga, assim, aprendia muito, a complexidade contábil, a complexidade tributária era muito grande aqui no Brasil. E o meu chefe, na época, ele veio e falou assim, não, não fica preocupada, você tem skills para a empresa de serviço, seu inglês é essencial para a nossa área, para uma carteira de clientes internacionais, você vai trabalhar muito com startup, onde startup ele tem muitas atividades que a gente não contempla, elas são muito rápidas de girar, muito rápidas de mudança, e você vai ter seu aprendizado também, e com o tempo você vai ver que a contabilidade é tudo mais ou menos a mesma receita do bolo, né? Então, eu fiquei lá por 4 anos, e aí eu fui chamada num dos últimos trabalhos ali, uma empresa de hunting me chamou para participar de um processo seletivo numa empresa de software internacional, que era a PeopleSoft, na época. E, por um acaso, era cliente também da Deloitte, tinha um conflito ali, eu submeti para o RH, eles disseram que não tinha problema, e aí eu consegui passar e fui para a área de controladoria, de contratos de consultoria da PeopleSoft. Só que lá eu não dei muita sorte, porque a PeopleSoft foi comprada pela Oracle, né? E aí ficou uma estabilidade e tal, e eu falei, gente, tem alguma coisa que eu tenho que modificar na minha carreira.
Tinha acabado de me formar da faculdade, tinha acabado de mudar de emprego, não tinha filhos. Eu falei, pô, acho que está na hora de apostar em morar um pouco fora do Brasil. E aí eu queria muito ir para os Estados Unidos, ter uma vivência lá, podia estagiar, podia só estudar, o que fosse. E a minha família é de uma origem oriental, né? Minha mãe, a gente segue uma religião que tem a sede no Japão. Minha mãe falou assim, não, eu gostaria que você fosse para o Japão estudar. Eu falei, mãe, vamos fazer o seguinte, eu vou aplicar para as duas bolsas de estudo, e eu também, de novo, vou jogar para Deus e para os céus. O que eu passar primeiro, eu vou. A bolsa do Japão saiu antes, então acabei indo para o Japão. Eu acho que minha mãe deve ter ali mexido os pauzinhos dela com o pessoal que tem os contatos ali, porque foi muito rápida a aprovação. Ou ela rezou muito. Pode ser, pode ser. E foi uma experiência muito bacana, porque assim, todos os meus irmãos passaram por isso, de vivenciar fora do Brasil, ter uma experiência fora do Brasil, e na nossa terra original, que é o Japão. Qual que é o objetivo da minha mãe nesse projeto, né? Minha família segue essa religião há muitos anos, mas ela falou, olha, todos vocês têm o livre-arbítrio de seguir a religião que vocês escolherem, eu não vou forçar vocês a isso, mas eu quero que antes vocês tenham a vivência do seu país, raiz, da sua casa-mãe, da doutrina, e ter uma experiência fora. Então, assim, nem que eu sacrifique muito aqui as economias de casa, eu quero que todos vocês possam passar por essa experiência, e depois, quando vocês voltarem, vocês tomam as rédeas da tua vida espiritual, vamos dizer assim. Então, diferente dos meus irmãos, que eles foram logo depois do colegial, eu fui depois da faculdade. Então, eu já fui formada, eu parei a minha carreira, né? Então, eu saí de uma estabilidade financeira, porque eu já tinha uma trajetória na minha carreira, tinha uma incerteza, mas eu falei assim, gente, eu acho que se eu não for agora, eu não vou mais. Depois, mulher casa, tem filho, você acaba abrindo mão de outras coisas, né? Então, eu falei, eu vou agora e vamos ver o que vai dar. Morei no Japão 1 ano e meio, foi um aprendizado incrível. Eu acho que eu fiz um curso de japonês por 1 ano e 6 meses de doutrina. Morar fora de casa, quando você já é mais velho, quando você já tem alguns vícios, é mais difícil, eu acho, conviver com estudantes, porque, teoricamente, a maioria das pessoas do curso eram ainda estudantes, pessoas que iam durante o colégio, os pais mandavam para lá, era um pessoal bem mais novo do que eu, e eu já estava noiva, chegando no Brasil, provavelmente eu ia casar, então era uma diferença de idade aí muito, muito grande, né? Que no começo até achei meio estranho, mas eu acho que fazia parte aí do aprendizado que eu tinha que ter fora do Brasil. Fiz o curso de doutrina por 6 meses, que foi uma experiência, assim, incrível, incrível. É como se fosse um retiro espiritual, e aí eu falo, o pessoal faz retiro de 1 semana, retiro de 10 dias, o meu eram 4 meses, né? Então, a gente não podia ter contato com o celular, nós não podíamos usar computador, a gente não podia usar nenhum tipo de meio de locomoção, tudo que se fazia tinha que ser caminhando, a gente tinha horário para tudo, comida tinha que ser igual, dormitório compartilhado, então era como se fosse realmente um internato, né? Que experiência. E o objetivo era a gente ser grato por tudo aquilo que a gente tem na nossa vida e ver que a vida simples é possível, mas que ela é sacrificante. Né? Então, a gente tinha que fazer trabalhos voluntários, a gente tinha que visitar hospitais, a gente tinha que fazer jardinagem, independente se a gente quisesse ou não, não é que hoje, lá eu não tinha o livre-arbítrio de escolher, eu tinha que seguir. Então, foi muito bom também, foi uma experiência que me fez crescer muito como pessoa, como indivíduo, né? E voltando para o Brasil, depois disso, eu falei, bom, o que eu vou fazer da vida, né? Vou voltar para aquilo que eu sei fazer, vou para a área de contábil, área financeira, área fiscal, e mandei meus currículos para todos os contatos que eu tinha, da época da Andersen, Deloitte, e os meus ex-chefes que já tinham saído e tinham ido para o mercado ou aberto alguma empresa. Recebi a contraproposta de voltar para Deloitte, tá? E, na época, a TMF Group, que era uma empresa holandesa, tinha acabado de fazer aquisição do segmento de outsourcing da KPMG, se eu não me engano. E lá estavam vários dos diretores que eram Deloitte, tinham aceitado ir para essa entidade para fazer crescer aqui no Brasil. E eu tinha possibilidade para os dois. Como o diretor que foi como sócio-diretor da TMF foi o mesmo diretor que me contratou na época da Andersen, eu tinha uma confiança muito grande nele, em termos de me garantir um aprendizado,
me dá uma estrutura, uma base, caso eu tivesse dúvida de alguma coisa, de algum conceito, eu estava fora do mercado há 1 ano e meio, então eu saberia que ele seria meu padrinho profissional, né? Então, eu me senti mais confortável de ir lá, e ao mesmo tempo, o que eu pensei? Falei, bom, quando você entra de volta numa empresa que é gigante como uma Deloitte, você está competindo lá com os melhores, tá? Eu entraria como uma senior lá, mas com os melhores. Sim. Então, eu teria que batalhar muito. Na TMF, que tinha acabado de entrar no Brasil, que tinha acabado de fazer uma aquisição ali da mesma área que a Deloitte tem, mas na KPMG, eu falei, bom, minha probabilidade de eu crescer é maior, porque a empresa é menor. Claro. Então, eu consigo abraçar mais coisas, eu vou conseguir mostrar mais, a concorrência é menor, e, eventualmente, eu vou ter uma visão maior do trabalho, e não só aquilo que seria minha carteira de clientes, que seria na Deloitte. E a proposta realmente era para isso, era para eu administrar a parte financeira da TMF como entidade, mas também dos clientes, né? E eu falei, vou nessa que eu acho que vou ter mais perspectivas de crescimento. Fiquei lá, em 1 ano eles me efetivaram para gerente da área, com 15 pessoas, era uma carteira, de novo, de clientes, só de clientes internacionais, por conta do meu inglês, da fluência, da facilidade com todos os relacionamentos com bancos. Então, todos os clientes aqui no Brasil, quando vêm para o Brasil umas startups, empresas de serviços internacionais, qual que é o grande desafio delas, além de conhecer a complexidade do Brasil? Não é só ter um contador ali para fazer seus livros fiscais e declaração, você tem que fazer os relatórios serem condizentes com a estratégia da empresa. Então, essas empresas queriam receber as informações das empresas brasileiras com o objetivo de que eles pudessem ter um olhar ali para depois tomar a decisão qual que seria o next step dessas empresas no Brasil, né? Então, a minha figura ali na parte financeira para eles, muitos deles falavam, a gente queria que você fosse nossa key account, justamente porque você entende muito do Brasil, você consegue transparecer isso para a gente, o que eu tenho, o que eu não tenho, o que eu tenho que fazer, então isso era muito positivo, essa interação com essas empresas. Então, eu acabei aprendendo a ter o olhar do cliente e administrando o que era melhor para eles, não só como outsourcing, mas tentando fazer com que eles conseguissem desenvolver os objetivos deles lá. Isso me gerou também bons contatos, e quando foi em 2009, isso, 2009, eu estava já noiva, estava para casar, e eu recebi também um convite de um hunting para uma vaga de gerente financeira numa marca de luxo que era a Louis Vuitton. E eu falei, gente, mas eu não conheço nada no mercado de luxo, não conheço nada, sempre trabalhei como outsourcing, prestando serviço, mas o CFO de lá na época era uma pessoa que já me conhecia, que tinha trabalhado comigo na Andersen, conhecia todo o meu background, e ele já estava buscando uma pessoa para essa posição há 8 meses. E todas as pessoas que ele entrevistava, ele sentia uma dificuldade no desafio, porque essa posição de gerente financeiro era para ser Latam, e cuidaria de 13 países, claro, tendo seus pares em cada país, mas trabalhei em tentar consolidar, dar visibilidade dos números dessas pessoas com o headquarter na Europa. Então, ele precisava que fosse uma pessoa que fosse flexível, que soubesse se comunicar, mas que tivesse um bom background de outsourcing financeiro, onde você consegue entender as características de cada um dos países. E esse CFO, por ter trabalhado em outsourcing, também trabalhado com muitos clientes internacionais, eu disse, eu não posso pegar um contador puro brasileiro, que ele não vai ter esse jogo de cintura, e não posso pegar também uma pessoa que só trabalhou numa empresa como cliente, porque ele não vai saber trabalhar mais que o cliente. Cada país é diferente, mesmo na monomarca. E aí eu fiz as entrevistas todas, expliquei que eu era de outsourcing, ele disse, eu conheço já teu currículo, eu vou passar para você conversar com o diretor de RH Latam, o presidente, todos, mas da minha parte tem que ser você, eu já estou 8 meses procurando, e eu sei que para essa cadeira tem que ser uma pessoa que tenha vindo de uma das Big Fives, porque é muito mais fácil de se adaptar. Existia aí mais 2 gerentes financeiros que já eram da Vuitton, de outras regiões, se aplicando, uma delas muito boa, da Argentina, e ela só não veio para essa vaga porque ela ficou grávida. E como eu tinha acabado de casar, o CFO, na época, ele falou assim, é injusto, mas eu preciso tomar uma decisão pela empresa. Ela não vai me render aquilo que eu estou precisando nesse momento.
E você, eu sei que você não vai ter filho agora, imediato, né? Eu, assim. Então, ele resolveu apostar em mim, e aí eu acabei conseguindo essa vaga aí na Louis Vuitton, Latin América, que foi uma experiência incrível, foi quando eu realmente entrei na área do luxo. Foi muito desafiador, cuidar de muitos países ao mesmo tempo, muitos reportes, muitas auditorias internas, eles olhavam a Latin América com muita desconfiança, então, assim, tudo era questionado, então nunca, nada era light, né? Mas, assim, foi uma escola eu ter trabalhado naquela época, naquele momento na Louis Vuitton, porque eu fiz grandes amigos, que até hoje nós somos amigos, esses meus chefes, os meus colegas de trabalho, todos que se encontram hoje no mercado, que entraram para a Vuitton hoje, estão em alguma cadeira importante aí em outras marcas que estão no Brasil. Aí, da Vuitton, eu fiquei 1 ano e meio ali na cadeira de gerente financeira Latam. Depois, lógico, a gente começou a crescer, eles queriam estruturar mais, e eles precisavam de uma pessoa, que era uma atividade que o CFO fazia, que era toda a parte jurídica e relacionamento com os advogados de todos os países. E eles queriam harmonizar os contratos, negociações, colocar tudo em ordem. E o CFO não dava conta. E ele falou, Evelyn, eu vou te ensinar a você revisar contratos, como você tem que lidar com os advogados, quais as coisas que você tem que tomar cuidado, o que a gente precisa nos nossos contratos, e eu já cuidava muito bem do relacionamento com o time jurídico da Europa. E ele submeteu para o presidente, ao invés de eu contratar um advogado para essa cadeira aqui, que ele não acreditava que precisava de advogado, porque as advocacias já faziam esse trabalho em toda a Latam, ele falou assim, eu preciso de uma pessoa comercial e financeira nessa posição, porque os contratos têm que refletir os nossos objetivos comerciais, e não o que os advogados querem pôr, né? Uhum. E ele falou assim, eu acho que a Evelyn, ela tem essas características. E o presidente super concordou, ele gostava muito de mim, conhecia meus skills, ele falou assim, não, eu concordo com você, eu acho que essa posição, apesar de estar dentro do centro de custo jurídico, ele tem que ser uma pessoa que tem muita visão do negócio, conhece muito bem o nosso business, e vai defender os nossos objetivos dentro dos contratos, e não só ler o que é legislação e colocar ali em formato de contrato. E aí eu migrei, saí de gerente financeira Latam e fui para a parte de compliance legal, que eles chamavam, né? Mesmo não sendo advogada. E que foi, assim, um aprendizado muito bom, porque eu tomei gosto por revisar contrato, tomei gosto por conversar com os advogados, tive várias brigas com várias advocacias, porque as advocacias têm sua metodologia, têm seu trabalho, seu formato de trabalho, e que nem sempre é aquilo que a empresa está precisando. Então, eu fiz um trabalho muito grande em tentar pôr dentro dos modelos de contrato realmente uma linguagem comercial, onde se eu tivesse que pegar aquele contrato daqui a 5 anos para revisar, eu não tenho que checar o que é aquela legislação, o que aquela cláusula realmente quer dizer, porque ela já ia estar redatada no formato que comercialmente ia estar refletindo aquilo que o grupo queria. Então, esse foi meu grande desafio e foi algo que eu consegui concluir ali com bastante êxito. E onde me disseram que eu tinha muitos skills para estar estudando direito, na verdade. Muita gente achava que eu era advogada, eu não era. Eu não exercia, não se preocupem, eu realmente só era o link entre os advogados e as negociações, acabava tendo muito exposure com cada um dos shoppings, né, que a gente negociava, cada um dos proprietários de locações de imóveis onde a gente tinha ponto, então, no Panamá, no México, em Aruba, no Chile, no Uruguai, na Argentina, então, todas as negociações de renovação, eu era responsável por isso, e comecei também, depois de um tempo, revisar todos os contratos de expatriados, fornecedores, fazer bid, colocar tudo num formato padrão e garantir que a gente ia estar sempre com os melhores fornecedores ali para a Louis Vuitton. Que completo, a Vuitton, e aí eu acabei abrindo um pouco mais o meu leque na parte de administração de negócio, né? Eu tive uma experiência muito bacana lá também, que eu acabei tendo um ótimo relacionamento com os meus pares, então, quando tinha uma auditoria, uma revisão de tax, eu ligava para cada um dos gerentes financeiros em cada um dos países, porque eu tinha que entender o contexto da tributário daquele país para justificar os questionamentos que a Europa fazia como auditoria interna, né? A gente precisa entender todas as retenções de imposto de venda nos países, eu tinha que pedir para todos os gerentes financeiros, coletava, mas eu tinha que entender como que aquilo era retido, qual que era a base
de cálculo. Então, eu acabei aprendendo muito também sobre legislação dos países. Evelyn, qual que é a legislação de transfer price? Qual que é a obrigatoriedade para a gente estar em compliance com o transfer price em todos os países? Quais países são obrigatórios você tem um estudo? Quais é só uma declaração local do país? Então, eu tinha que fazer essa coleta de informação e entender como que era a regra lá do país. Então, não era só você pegar, escrever e mandar para a Europa, porque se eles me questionassem, depois eu teria que saber justificar por que era. Por que o deadline é uma vez por ano? Por que o transfer price no Brasil o 5% já poderia ser um markup suficiente e no México, sei lá, 15%? Exemplos, tá, aleatórios. Sim. Mas isso fez com que eu aprendesse muito aí em relação ao que são, como que funciona cada um dos países aqui da Latinoamérica. Quando, em 2012, na verdade, começou uma mudança no grupo da Louis Vuitton, que era a desregionalização dos países, né? Então, eles tinham muitas regionais. Latam era uma região, a América do Norte era uma região, o Canadá era uma outra região, Europa tinha Europa do Norte, Europa do Sul, e isso é um custo para a empresa, né? Então, eles falaram, vamos minimizar e diminuir as regionais. Então, eles começaram a enxugar isso, e aí não foi diferente com o Brasil. O Brasil era a sede para toda a regional de Latam. Eles falaram, a gente vai diminuir, vai virar Américas, onde alguns países vão se reportar para Estados Unidos e outros vão se reportar para Europa. Então, a África do Sul, por exemplo, foi para a Europa, que não faz muito sentido, mas também não fazia menos sentido se reportar para os Estados Unidos. Então, eles meio que reorganizaram isso. E nesse processo, muitos diretores foram realocados para distintos grupos, ou os expatriados voltaram para os seus países e realocados, os que eram brasileiros participaram de outros processos, ou eles ajudaram com toda a parte de inclusão no mercado com alguma outra marca, com alguma outra empresa. E por incrível que pareça, a minha posição se manteve. Olha. Então, eu fiquei até o final, inclusive eles falaram, a gente não vai cortar a tua vaga, você é extremamente importante, você tem um histórico financeiro, você tem histórico de compliance, a gente não acha que é o momento de trocar essa posição, então você fica despreocupada. Mas naquele momento eu já estava, todos os meus chefes que eu confiava já estavam saindo. Eu ia me reportar para um time jurídico de Estados Unidos não entende nada de legislação brasileira, e ali a curto prazo eu não teria nenhuma movimentação ascendente na minha carreira. E nesse mesmo momento, o meu ex-chefe, que era o Marco Meggiani, ele já tinha saído, ele já tinha assumido a parte da Dorben, ele ficou sabendo que a Dolce & Gabbana estava à procura de uma posição de CFO Latam. E ele falou, olha, se quiser eu posso te indicar, eu conheço o presidente de lá, mas eu acho que principalmente não por eu conhecer, mas pela posição que você é extremamente estratégica para a Dolce, você quer se aplicar à posição? Eu falei assim, quero. Vamos ver o que é, assim, se for uma posição a mais alta, que para mim é super ascendente, mas super importante. E eu amei a possibilidade de estar fazendo um trabalho com a Dolce & Gabbana. Quando eu fiz a minha entrevista com o seu Alberto, ele falou, olha, eu preciso, a estratégia nossa a gente quer expandir em toda a Latam. Tá? A gente só estamos no Brasil e no México, e eu quero todos os outros países que hoje a Vuitton está, porque a gente está no momento de expansão. Então, hoje, nosso target é alcançar a visibilidade que a Vuitton tem na Latinoamérica. E eu sei que você trabalhou com a parte financeira, você conhece muitas legislações locais, mas principalmente você conhece todos os landlords, os proprietários dos países onde a gente quer abrir as lojas. Você está interessado nisso? Daí eu expliquei tudo que eu fazia na Vuitton. Ele falou assim, não se preocupa com a parte de jurídica, porque isso eu tenho um time, eu mesmo cuido, você é só financeiro e estratégico. Eu falei, tá bom, quero participar do processo, fiz todas as entrevistas, foram entrevistas bastante tumultuadas, assim, em termos de correria, e no final deu muito certo, fui aprovada. E eu tive uma experiência totalmente diferente, porque na Vuitton eu entrei, a região já existia, os países já existiam, as lojas já existiam. Na Dolce, a gente criou todas as entidades nos outros países, a gente incorporou as entidades, abriu a loja do zero, criou-se um sistema, criou-se os relatórios. Então, eu falo, a Vuitton foi uma escola e a Dolce foi minha faculdade, porque é um outro aprendizado, por mais que você fale que são os mesmos países,
como entrar lá foi um processo que eu não tive os outros países que eu trabalhei antes. Então, foi muito Você bacana teve que criar. conhecer. Exato, eu tinha que sentar com os advogados, falar, para eu abrir uma entidade, como funciona aqui? Ah, aqui é incorporação normal, tipo o Brasil, você faz uma ata estruturada. Panamá é totalmente diferente. Ah, aqui você tem que ver se tem uma empresa para ser vendida, ou uma pessoa local que tenha uma entidade que queira ser incorporada por você. Então, cada país era uma situação diferente, então foi muito bacana isso. Então, é realmente fazer um trabalho ali de expansão de projeto, cada país era um projeto. E quando a gente abriu todas as lojas, aí depois tinha os outros projetos, como deixar elas no padrão da Dolce, aí depois como a gente harmonizar os relatórios, como a gente colocar os fechamentos, e aí desafios enormes, né? Enormes. Enormes. E aí foi quando a gente se conheceu, e aí que eu Exacto. estava trabalhando igual uma doida, mas foi um período incrível, incrível. E aí eu tive que tomar uma decisão de carreira, porque eu queria fazer algumas escolhas e eu precisava ter um tempo para mim. Foi onde eu falei que eu queria mudar, mas ao mesmo tempo não sabia exatamente o que eu queria, né? E veio um Lembro. hunt aí me trazer uma oportunidade para mim que eu até estava bastante é, estressada na época. Eu falei assim, não, se eu quero sair, não quero varejo mais. Varejo é muito corrida, é muito dinâmico e eu quero fazer um slowdown. E aí essa consultoria de hunting falou o seguinte, Evelyn, eu sei que a pessoa também já me conhecia há muito tempo, assim, eu sei que você está buscando isso e tal, mas é que uma oportunidade é muito bacana. Seu currículo, assim, é o que a empresa está buscando. É um país, uma loja. Você não quer participar? Um país, uma loja, você cuida de 20 e poucas, 11 países, né? Eu falei assim, não, tá bom, um país, uma loja, não é possível não conseguir ter o meu life balance, né? E aí eu falei, vou participar, e passei, realmente era o que eles queriam, eles viram que tinha todo o background que eles precisavam de uma CFO, mas com skills administrativos, então isso é muito importante, porque o CFO, ele é muito mais que um diretor financeiro, ele participa de projetos, ele administra realmente a empresa, junto com a cadeira número 1, que é o General Manager, e ele tem atividade de General Manager, porque às vezes, se o General Manager ou o CEO, ele é muito comercial, ele não vai ter os skills administrativos, então, eles precisavam dessa figura muito forte, porque a LVMH é muito protecionista nisso, e como era um país, uma loja, e eles tinham uma pessoa naquela posição que era já do grupo há muitos anos, de extrema confiança da Dior, e foi essa marca para a qual eu migrei, e eles queriam uma pessoa de extrema confiança para essa cadeira. Então, eles estavam entrevistando vários diretores financeiros do mercado, só que quando eles viram no meu currículo que eu tinha trabalhado na Louis Vuitton, eles falaram assim, bom, a gente vai, se ela já trabalhou na Vuitton e ficou até o final com toda a transição, a gente precisa entender qual que era o perfil dela. Então, eles ligaram para todos os meus ex-chefes, fizeram todo um background, graças a Deus receberam os melhores elogios, e aí eu fui escolhida para assumir a Dior no Brasil em 2016. Conseguiu o slowdown? Consegui nos primeiros 6 meses. Mentira. Na verdade, foi bem desafiador, porque quando eu entrei, a CFO só ficou uma semana, ela já estava em mobility, e eu não tive praticamente transição. Ela ficou comigo de segunda a quinta, e ela falou, tá tudo na rede, eu também não vou poder, porque eu estou assumindo uma cadeira em Nova York, e desculpa, a gente vai tentando se falar, e a gente vou te passando as coisas, estou dentro do grupo ainda, a gente vai se falando, né, mas não funciona muito dessa forma, né, porque da mesma forma que aquilo era uma novidade para ela não ia ter tanto tempo de se dedicar ao Brasil aqui. Então, foram 6 meses, assim, extremamente cansativos, porque era uma cadeira nova, uma empresa que eu não conhecia, não tive transição. A minha controller, na época, eu fiquei tranquila, porque ela falou, não, aqui não tem, a gente não faz 3-year plan, a gente não faz vários reportes, a gente não tem expansão, é só um país, uma loja, então fica tranquila, é só os reportes básicos, então eu estava muito tranquila com isso. E você tem uma controller que ela faz tudo. Quando eu encontrei a pessoa do primeiro dia, ela estava com uma barriga desse tamanho, grávida. Eu falei, gente, mas espera aí, não vai dar tempo de ter a transição nem com a controller, né? E aí ela teve um problema na gravidez e ela saiu na semana seguinte. Caramba. Então, ou depois de 2 semanas. Então, eu fiquei literalmente sozinha cuidando da Dior aí nos primeiros meses. Contratamos uma estagiária que estava ajudando, mas é uma estagiária, né? Não tem nem nada de background. Nada. E aí, depois de 6 meses entre calls com a Europa, eles foram super, super apoiadores.
e empáticos com a situação. O presidente da Europa me ligou e falou assim, Evelyn, tenho uma proposta para você, porque eu estou com problema com 2 países que se reportam Américas, e eu vi no teu background que você fala espanhol e você cuidou de Latam, né? Eu falei, sim, por 2 marcas, sim, então você não quer assumir mais 2 países, que era México e Panamá? Eu falei, gente, mas eu acabei de entrar, eu não tenho, nem entendi 100% do Brasil. Ele, não, mas eu tenho certeza que você vai tirar de letra. Então, renegociei meus termos de contrato, peguei mais 2 países e criou-se uma mini Latam, que seria Brasil, México e Panamá para a Dior. E foi um desafio gigantesco, porque daí os países estavam bastante expostos em alguns momentos, então eu fiz toda uma visita, conversei, fiz reuniões com os outsourcers, com a contabilidade, e crítica construtiva, tá? Eu acho que realmente o americano, quando ele decide não dar uma importância a certos mercados, eles acabam achando que é tudo muito parecido com o que acontece nos Estados Unidos, eles não veem a realidade de lá. Esses 2 países estavam deficitários em alguns controles, deficitários, esquecidos, vamos dizer assim, e aí eu tive que, praticamente do zero, pôr o business para acontecer, parte de fechamento no padrão do grupo, etc. e tal. Em 2017, a Dior ela pertencia ao grupo Arnault, ela não era da LVMH, então o grupo Arnault tem ali o business dele, e o grupo Arnault é detentor de 47% da LVMH, né? Então era um chefe indireto, ele era o dono indireto, mas eles fizeram a oficialização da venda das ações e das cotas da Dior para o grupo LVMH, e a partir dali a gente começou a entrar 100% dentro do padrão da LVMH em termos de reporte, auditoria, revisão, contratos, tudo. Então, eu achei que ia ter um slowdown, mais uma mudança, então todo ano tinha uma novidade. Eu falei, gente, eu acho que eu não vou aguentar aqui os 2 anos que eu achava que ia ficar, que era para ser um slowdown, e não, porque foram bastante intensos. Quando estava tudo tranquilo, eu tinha colocado a casa em ordem, no 3º ano veio a notícia de que a gente não se reportaria mais à Europa e nós nos juntaríamos aí a Estados Unidos. Então, a Latam se reportaria à Américas, ou seja, voltaria México e Panamá para Estados Unidos, né? Então, eu fiquei desesperada, que falei, gente, não é possível, acabei de arrumar casa, né? Vou ter que reportar para os Estados Unidos, me deu um pouco de desespero. Mas eles tinham mudado toda a diretoria lá que cuidava, o CEO, o CFO que cuidavam de Américas, eles também foram muito open conosco, e aí eles começaram também a fazer uma desregionalização dos executivos aqui de Latam. O meu chefe, que era francês, ele ficava radicado na Europa, eu nunca tive chefe brasileiro praticamente, ele visitava o Brasil a cada 2, 3 meses, ele deixaria de cuidar de Latam e eu me reportaria ao General Manager, ao CEO e o CFO de Américas, né? E provavelmente viria um novo General Manager só para Latam, que eu não saberia quem que é, porque eles estariam recrutando. Naquela posição, eu já falei assim, bom, vou esperar para ver o que acontece e tal, é uma mudança. E eles pediram realmente, você, a gente não quer perder nenhum executivo que seja key point, porque é um risco, porque os Estados Unidos não conhecem nada. Então, quando o meu chefe de Paris saiu, ele falou assim, vocês têm que garantir a vaga da Evelyn, e aí ela fica como histórico de vocês, né? E eles super concordaram. Quando eu fiz a minha entrevista com o CFO Américas, ele falou assim, Evelyn, você é super bem-vinda, você tem todo um background muito positivo, o único problema é que depois a gente vai querer criar regional no México. E nesse momento já eu deixei muito claro para eles, falei, olha, eu não tenho intenção de fazer mobility. E eles acharam até um pouco estranho, porque brasileiros adoram fazer mobility, né? E no meu caso, por eu já ter trabalhado em muitas multinacionais e ter ido viajar muito a trabalho para vários países, eu sei que você não está viajando a turismo, onde tudo é lindo e maravilhoso, então eu sei quais são as dificuldades do país, eu sei como que é a economia, então, e eu tenho raízes muito fortes aqui com meus amigos da minha família. Então eu falei assim, não, hoje eu não tenho intenção, eu não tenho problema de viajar quantas vezes for necessário no mês, mas eu quero cuidar, eu não me oponho a movimentar, mas eu cuido a partir do Brasil, e eu realmente viajava todos os meses para o Panamá e para o México, tá? Passou-se um ano, aí entrou pandemia, foi aquela correria, já era meu 4º ano, e aí na avaliação de performance, meu CFO falou, olha, meu último ano aqui, eu também estou saindo, ele foi como número 1 mundial da Givenchy,
E ele falou assim, Evelyn, eu não vou conseguir segurar, porque a nova CFO, que provavelmente vai vir, eu não sei quem que é, vai querer que tudo seja regionalizado no México, porque o México para Nova York é muito mais perto. E o México hoje é o principal mercado, mesmo para a Latam, em muitas marcas, por conta da menor complexibilidade econômica do país. Então, você pode vender a mesma coisa que o Brasil vende em termos de performance, mas o seu resultado operacional é muito mais produtivo, né? Então, fazia mais sentido eles colocarem todos os executivos lá, também por uma estratégia financeira de maximização de custo e tentar onerar menos o Brasil. E eu falei, ele falou assim, então vai vir de novo essa proposta para você ir para a Mobility, como eu não estarei mais nessa cadeira, você vai precisar tomar uma decisão de como você quer seguir. Realmente ele saiu, depois de uns 8 meses, veio o General Manager de Latam, que é o Hugo, me propondo, Evelyn, eu não consigo mais segurar isso, você vem com a gente? Eu quero que você venha, eu não quero outra pessoa nessa cadeira. E, de novo, tinha que tomar uma decisão, pensei, conversei com a minha família, tal, falei, não quero ir, falei assim, não quero essa rotina para mim, não quero viver 2 anos, 3 anos, 4 anos fora do Brasil, num mercado que eu já conheço, já estava trabalhando há 10 anos com o México, desde a época da Vuitton, já conhecia todo mundo, falei, não vai me agregar. Então, eu gostaria de uma posição comercial. Só que esse General Manager tinha acabado de entrar, então não seria ali que eu conseguiria. Eles foram muito, muito parceiros, falaram, vamos verificar se não tem mobility para alguma outra posição que você queira, mesmo que seja mais júnior em outro país. Fiz várias entrevistas, e aqui mesmo no Brasil, todos os executivos tinham acabado de rodar, né, as cadeiras, acontece muito isso aqui na LVMH. Então, eu vi que não ia ter tão cedo uma posição, então eu teria que fazer mobility para depois voltar, brigar para voltar e tentar uma outra cadeira. E eu já estava bastante inquieta em relação às atividades que eu fazia, porque eu já vim fazendo isso desde a época da Dolce, da Vuitton, que era administrar um negócio local, nunca tinha chefe aqui, então eu era estatutária, assinava, era responsável pelos balanços, mesmo que tivesse um outsourcing tudo, mas para que a entidade e a operação rode sem problema. Eu falei assim, eu precisava de algo que me motivasse mais. Então, ou eu mudaria de segmento, ou eu teria que ir para a área comercial de uma das marcas. E realmente não achei mobility dentro do grupo, e coincidentemente, na época que eu estava buscando no mercado, meus chefes falaram assim, não, a gente só vai te mandar embora quando você achar alguma coisa. Então, eu comecei a mandar currículo, dar uma avaliada, e a JHSF, um diretor que já me conhecia há muito tempo, e que, desde a época da Vuitton, inclusive, que eu participei das negociações, ele me ligou, falou assim, eu estou precisando muito de uma ajuda, você conhece todo mundo aí no mercado de luxo, eu preciso de uma pessoa comercial, retail, mas que entenda realmente do mercado de luxo e queira trabalhar com mais de uma marca. Eu perguntei, quais os skills? Sim, essencial. Eu falei, eu tenho uma pessoa, eu quero aplicar, né? Ele falou, não, você não pode. Você não pode porque, assim, a LVMH é uma das maiores clientes nosso, e a gente não vai tirar ninguém de lá. A gente tem como premissa, de acordo de cavalheiros, a gente não tirar nenhum executivo, por melhor que seja. Aí eu falei assim, eu expliquei para ele, olha, vou te falar o que está acontecendo, eu estou em mobility, estou saindo, então eu estou com carta aberta para procurar aquilo que eu gostaria. Ele falou, mas mesmo assim eu não sei se o nosso presidente vai, porque ele não quer criar nenhuma situação. Eu falei, se quiser eu falo com o meu chefe para falar com o teu. E foi isso, eles pediram uma carta da LVMH e um e-mail do meu chefe, dizendo que eu estava livre para fazer o processo seletivo, que não haveria nenhum problema e que isso não afetaria nenhuma das relações comerciais com qualquer uma das marcas da LVMH, com o grupo JHSF. Então, foi muito bacana isso, e eu participei do processo e passei. E aí eu aceitei o desafio, que é um desafio extremamente comercial, cuidar de 16 marcas, 27 pontos de venda, 130 funcionários hoje, é bastante desafiador. E aí, então, entender de compra, entender de estratégia, o que fazer de marketing estratégico, evento. E hoje, qual que é o objetivo da nossa área, né? Ela é desacoplar e criar-se uma entidade sólida de varejo dentro do grupo JHSF. Então, esse é o objetivo final. Então, eles trouxeram também um novo General Manager para a posição, onde eu me reporto a essa figura, que, graças a Deus, entrou no final do ano passado, a gente se deu super bem, é uma pessoa também com background muito forte do grupo Kering. Claro, como qualquer mudança,
Eu fiquei um pouco insegura, mas o conhecimento dessa pessoa é inacreditável, eu estou aprendendo muito com ela. E, ao mesmo tempo, me dá muita liberdade para eu dar as minhas opiniões em relação ao que eu acredito, ao que eu acho que está certo. Então, esse meu novo chefe, ele me traz aí, vamos fazer esse tipo de coisa. Se eu não concordo, eu falo, eu acho que não, eu acho isso, isso e isso. Então, a gente é um brainstorm, então é uma troca. Então, isso é muito positivo. Então, mas é um desafio grande ainda, é um desafio grande. Com E essa é a certeza. minha trajetória longa. A tua trajetória realmente é impressionante, Evelyn. Não só pela riqueza de coisas que você aprendeu, sino pela diversidade enorme com a qual você se está deparando e resolvendo o tempo inteiro. A pergunta é quase que meio que me dá um pouco de vergonha de perguntar, mas tem muitos assinantes que estão, com certeza, está pensando na mesma coisa. Ser mulher na indústria do luxo é mais complicado que ser homem? Não, no Brasil eu não acredito que é, pelo contrário, é fácil, porque a maioria das marcas de luxo, elas já têm essa política de diversidade e inclusão muito mais madura do que em outros mercados ou em outros segmentos. Então, não é difícil. Hoje, dentro da LVMH, dentro do próprio varejo da Jota, mas também dentro da Kering, muitas posições número um, ou N-1, que a gente chama, são posições ocupadas por mulheres, mulheres extremamente competentes, inteligentes e capazes. Então, no luxo não é um problema uma mulher conquistar essas posições, ela é bastante valorizada, é um mercado que, inclusive, a mulher mesmo busca, e ela acaba tendo não uma facilidade, não digo facilidade porque quando você é avaliada por todos os seus skills, mas eu acho que Uhum. pela mulher estar sempre muito mais antenada na moda, nas tendências, isso é muito importante para mercados complexos e menores como o Brasil, que às vezes o homem financeiro, talvez ele entre sem saber disso e ele acaba tendo que se adaptar, que Claro, às vezes ele vem de uma automobilística, ele vem de uma farmácia, não é o mesmo environment. não. Mas não é um problema ser mulher para entrar no mercado de luxo hoje. Você contou com muita alegria e facilidade a mudança que fez da área financeira de negócios para a área comercial especificamente. Além de ter uma enorme valentia, coragem para fazer isso, que foi o que você precisou ou te levou a querer essa mudança? Porque a maior parte das pessoas tem terror de mudar de área e muito mais depois de ter se consolidado em uma área. E você fez. Eu vou te falar que eu não deixei de ter medo, tá? A questão é que, assim, eu também estava numa situação onde ou eu fico onde eu estou e continuo fazendo aquilo por mais 5 anos, e isso me incomodava um pouco, porque ser financeiro de grandes marcas, e isso é uma realidade, você está sujeito a fazer muitos relatórios, muito relatório. É relatório para contabilidade, relatório para o grupo, relatório estatutário, relatório de auditoria, relatório de compliance. Então, era uma coisa que eu já estava assim, não está me agregando em termos de conhecimento. Então, que estava me incomodando como ser humano, né? Não desenvolver outros skills que não fosse só o reporting packaging. Então, eu falei assim, das duas, ou eu fico feliz fazendo só isso, ou eu tento, arrisco, se eu quebrar a cara, eu volto em algum momento no mercado, porque eu acho que a pessoa que é boa, a pessoa que tem foco, responsabilidade, ela não vai ficar desempregada, não Com vai. certeza que não. E eu tenho inglês, tenho espanhol, então eu falei assim, gente, eu tenho que arriscar, se eu não arriscar agora, vai ser mais difícil eu tentar arriscar com 50 anos. Com Então eu falei certeza. assim, vou tentar, e eu acho que também a oportunidade deu muito certo, né? Foi o momento certo. Eu estava procurando sair e surgiu algo na porta. Falei, gente, eu posso ir, me dar mal e tudo bem, volto para o mercado, ou eu posso ir, tentar e aprender pelo menos. Então, vamos ver, faz um ano que eu entrei, eu acho que estou conseguindo levar e atender as expectativas, mas é um aprendizado constante. Eu fui em busca de aprendizado, de um crescimento. Então, não estou falando que eu já desenvolvi todos os skills. A área comercial, ela é uma área mais difícil. Então, quando você está em finanças, você é cobrado para entregar um reporte com qualidade.
né, em comercial você tem que entregar vendas, você tem que entregar dinheiro, Tem você tem que entregar resultados, caixa. exatamente. Exato, então essa cobrança também é muito estressante, então ela não deixou de ser um fator aí que me desafia. Então, eu fui motivada pela mudança de crescimento e aprendizado. Evelyn, quando você nos contou toda a tua trajetória, deu para ver que você tem, além de vontade de fazer as coisas, uma enorme determinação como para conseguir aquilo que você quer. Se hoje alguém que está assistindo a este vídeo pensasse, mas qual é a fórmula para ser uma profissional bem-sucedida? O que você responderia? Que não existe fórmula, não existe fórmula, tá? Não Eu tem acho que receita de assim, bolo. não tem, mas eu acho que tem que ter perseverança, tem que ter foco, tem que ter responsabilidade social, e corporativa. E ambição, claro, tem que ter uma ambição, porque se você não tiver essa ambição, essa força de vontade, você não vai conseguir, você não vai atrás, você vai se acomodar a cada step, né? Então, fórmula mesmo não existe, mas tem que ter alguns skills muito específicos. E não desistir Aí, nunca. aí é que é o ponto. Quais seriam os skills necessários para alguém que neste momento pensasse, puxa, eu quero ser uma Evelyn no futuro e está te assistindo? Quais seriam esses skills necessários para ser uma profissional como você? Bom, algo que eu aprendi com você, que é controle emocional. Eu acho que o ser humano, e eu não vou falar que é só, a mulher talvez num grau um pouco maior, mas a gente tem que aprender a controlar-se emocionalmente para não se deixar reagir em determinadas situações de forma involuntária e irracional. Então, isso é algo que tem que sim ser aprendido, conquistado e usado. Tem que ter foco realmente e olhar como empreendedor, como empresa, e não só como você, gestor, ou só meu time, minha área. Não pode ser egoísta. Nós temos que olhar como um todo. Então, o skill é o objetivo comum da empresa. Então, o gestor bem-sucedido, ele tem que olhar o todo e não olhar o seu departamento. Trabalho em equipe, com certeza, comunicação, e responsabilidade não só com a empresa, mas com o seu funcionário, com o seu chefe, e eu acho que acima de tudo é ter respeito com o próximo. É difícil ser gestora? Você desde sempre teve muitas pessoas embaixo. É difícil porque, assim, na maioria das vezes, eu acho que assim, nunca ninguém está satisfeito com a vida, né? Então, ou você não está satisfeito com a posição, você não está satisfeito com o salário, você não está satisfeito com o ritmo. Então, o ser humano tem aí uma deficiência de insatisfação gigantesca. Então, quando você escala isso numa magnitude de 130 funcionários, você só escuta reclamação, então você tem que saber administrar isso. E aí é onde eu falo que o skill de gerenciamento emocional é muito importante, porque você acaba absorvendo uma carga aí de reclamação de pessoas que eles não estão errados em reclamar em algumas das situações, porém, existe prioridades de resolução. Então, como gestor, você tem que se colocar na posição, bom, qual que é a minha prioridade hoje? Qual que é a prioridade? Eu atender essa reclamação ou aquela reclamação, né? O gestor, ele vai ter que abrir mão de algumas coisas, a gente não vai poder agradar gregos e troianos, e em algum momento você vai ter que falar, bom, eu tomei essa decisão, mas você tem que saber por que você tomou dessa decisão. Eu estou tomando essa decisão por conta disso, e para justificar aquele para os outros que não foram feitos. Então, a gestão requer muito essa flexibilidade de você dizer não para algumas coisas, mas saber justificar o porquê não foi feito, né? Porque senão você cria uma outra situação muito pior, uma situação muito maior, e você acaba não entregando o resultado que precisa. Não é fácil de jeito nenhum ser gestor, eu acho que cada gestor tem seus skills, cada gestor tem uma maneira de gestionar, e uma das coisas que eu sempre enfatizo todas as empresas que eu entrei, por mais que eu tivesse encontrado algumas coisas que eu não gostava, ou que eu não acreditava estar correto, eu falava para as pessoas, falei, gente, não importa o que foi feito atrás, porque naquele momento foi feito de uma forma com as ferramentas que eles obtiveram, aqueles gestores. Então, talvez o gestor não tomou a melhor decisão, mas pelo que ele tinha em mãos. Então, nunca julgar a situação de um gestor anterior, porque a gente não sabe qual era a situação que ele estava sob pressão,
tudo. E eu acho que essa empatia, falta de empatia das pessoas é que eu acho muito prejudicial no julgamento das gestões das pessoas. Então, antes de você criticar uma gestão, acho que você tem que ser empático de entender a situação. Entendeu? Uhum. Hoje, muitas pessoas me dizem às vezes, puxa, trabalhar na vida corporativa é como trabalhar dentro da selva, onde você pode ser devorado permanentemente por qualquer um. E a gente se encontra com muito jovem, millennial, que às vezes tem como que medo de enfrentar essa situação porque considera que é meio insalubre. O que você me diz isso? Eu acho que a geração nova, ela é um pouco imediatista. Verdade. Então, eu acho que eles têm que ser mais resilientes, eles têm que ter mais paciência. E, com isso, eles vão começar a entender o que é a bagagem necessária para determinadas situações. Porque, ao mesmo tempo que eles acham que aquilo é insalubre, eles não passaram por todo o background que outros gestores passaram e que fizeram com que aquela carreira fosse sólida. O que eu vejo hoje nas gerações de hoje? Eles já entram como estagiário trainee, depois de um ano eles já querem ser gerentes. Mas eles não têm bagagem para ser gerentes. Não é porque eles não têm os skills, eles têm os skills, mas eles não têm as situações para que eles ficassem mais sólidos para tomarem decisões. Não é só ocupar a cadeira de gerente, não é só ter a posição de gerente, você tem que ter a capacidade e a responsabilidade de poder gerir aquilo, né? Então, eu acho que as gerações de hoje, eles possuem uma impaciência que eu acho que eles têm que trabalhar isso. Nenhuma carreira, um grande gestor, um grande executivo, todos eles passaram por N situações, todas as entrevistas, autobiografias, a gente vê quantas vezes eles falharam, quantas vezes eles erraram, quantas vezes eles recomeçaram, e disso eles tiraram, do limão eles tiraram uma limonada, das experiências erradas, do que eles buscaram nas experiências deles. Então, acho que para a geração de hoje falta isso. Eles falam que nós temos que ser empáticos com a geração, com todas as mudanças que o mundo tem nos mostrado, mas eles não são empáticos com o que a carreira exige para que eles se tornem bons gestores. Então, a paciência, a resiliência é essencial neles. Eu tenho sobrinhos, então eu tento, na medida do possível, e até estagiárias, as meninas mais novas que trabalham lá na empresa, de vez em quando eu chamo eles para almoçarem, porque eu gosto de dar essa visão para eles. Eu falei assim, gente, vocês querem virar gerente, querem promoção, mas nada é de graça. Tudo se sacrifica em algum momento. Alguma coisa você tem que sacrificar. Acho que em algum momento a gente falou de equilíbrio de vida, que foi uma coisa que eu busquei muito na minha carreira. Hoje eu tenho um equilíbrio muito maior do que quando eu tive em outros momentos. Era a minha próxima pergunta. É difícil manter esse equilíbrio entre a vida profissional e a vida pessoal? Muito. E eu acho que é mais difícil ainda para a mulher, tá? Em algum momento da vida a mulher tem que tomar decisões, e quando ela toma essa decisão, ela tem que tomar consciente e ela tem que olhar para frente depois que ela toma essa decisão. Eu abri mão, por exemplo, da maternidade. Nunca foi algo que eu desejei realmente. E eu sacrifiquei muitos relacionamentos por conta dessa decisão. Meu foco era crescimento na carreira. Então, viajei muito, estudei muito, ficava muito tempo mais no escritório do que no trabalho. Isso é um sacrifício. Então, a gente abre mão de uma parte pessoal em prol de um crescimento profissional. Então, mas eu tomei essa decisão, eu sou responsável por essa decisão. Então, hoje eu olho para trás, eu não falo assim, a culpa é de tal pessoa, a culpa é de tal pessoa. Não, eu tomei essa decisão. Eu escolhi trabalhar muito. Então, a gente também arcar com as nossas responsabilidades. Então, não é fácil ter esse equilíbrio. A gente tem que se questionar, é isso que nós queremos? O que te pesa mais? O que é mais importante na nossa vida, né? O equilíbrio é essencial, porque senão a gente fica insano. Mas dentro desse equilíbrio, você tem que ter prazer na sua dedicação profissional, quanto você se dedica ao pessoal e quanto você se dedica à família. Então, nunca vai estar 33,33 em cada um desses pilares, né? Eu acho que o cara lá de cima jamais teria criado a vida para te dar 100% de equilíbrio. Quando um tá bom, o outro também, um vai estar capenga. É você que saber gerenciar isso e falar, bom, quanto que eu quero sacrificar disso em prol de um outro? E olhar depois para trás e falar assim, não, realmente eu fiz certo, não fiz, agora eu vou mudar. Entendeu? Eu acho que é mais nesse sentido. Tudo que você faz, sempre faz com
total dedicação e força. Eu sei que você se dedica muito aos esportes, eu sei que você é uma grande amiga de um monte de amigas, eu sei que você gosta de viajar, ou seja, que é possível equilibrar essa vida em certa medida, como você falou, né? Agora, Evelyn, me diz uma coisa, eu só fiz esta pergunta uma vez a outra entrevistada, que é uma grande amiga minha, e eu realmente não resisto a fazer a pergunta para você também. Se nesse momento você entrasse em alguma dessas, em algum desses voos comerciais que vai, e de golpe entrasse em uma vibração magnética e ela te levasse a possibilidade de encontrar a Evelyn com 17, 18, 19 anos, o que você falaria para ela? Se você se encontrasse consigo mesma lá no comecinho da tua carreira. Eu diria, cuide mais dos momentos em família. Eu acho que isso para mim é essencial. Eu acho que quando a gente é adolescente, 17, 18 anos, a gente saiu da adolescência, a gente é meio rebelde, né? A gente só quer sair com os amigos e se divertir. E a gente esquece que tem alguém ali atrás na nossa família se sacrificando por você. Então, esse é o que eu diria, assim, agradeça muito seus pais ou as pessoas que estavam do teu lado para te ter dado oportunidade, educação, e que hoje me transformou nisso que eu sou. Então, eu teria agradecido mais essas pessoas, ter estado mais com essas pessoas. Eu gosto muito de falar que a internet é um dos meios mais democráticos que existem, porque são miles, cientos de miles, milhões em alguns casos, infelizmente não é o meu ainda, mas são muitas as pessoas que conseguem assistir estes vídeos. Eu imagino que muitos que neste momento estão assistindo devem pensar, caramba, esta moça tem uma carreira excepcional, e eu queria muito emular essa carreira e me convertir em uma Evelyn. Qual seria a mensagem que você deixaria para esses internautas que neste momento estão babando e tentando repetir a tua experiência? Bom, eu diria aquilo que eu já falei, que são os skills necessários. Faça aquilo que você faz com gosto, independente se é uma tarefa que é te dada, ou uma tarefa que você não escolheu. Faça bem feito, porque isso é o resultado do seu trabalho, da tua qualidade, o que os outros veem em você. Faça com foco, faça com responsabilidade e nunca prejudicando terceiros. Então, eu acho que o respeito ao próximo é muito importante. Essa é a minha mensagem para os mais novos. Evelyn, eu te agradeço, mas muitíssimo, muitíssimo, porque foi super rica esta entrevista. Realmente, poucas vezes teve uma entrevistada que deu tanto para que todo mundo possa se beneficiar. Mais uma vez, muito, muito obrigado mesmo. Eu que agradeço, espero que eu ajude bastante. Obrigado, e espero que a gente volte a conversar em breve. Obrigado mesmo. Tchau, um beijo.